Apolinário já está a postos para fazer a sua terceira pergunta. 3 minutinhos, pode começar a fazer sua terceira pergunta. É a última pergunta aí do nosso terceiro bloco. Vai lá, agora vai de novo lá. Gente, beleza. Gente, eu tô louco para fazer uma tréplica, mas não pode. Não pode, eu sei que não pode. Eu quero já fazer já minha pergunta de novo, mais uma vez. Como vocês já perceberam, né? Eu não sei, ele sabe. Tá bom. Daniel 8, verso 23. Mais uma vez, Atafona. Mais uma chance para você, lindão. Beijo, hein? Mas no fim do seu reinado, mas no fim dos seus reinados, olha só, os seus reinos, tá no plural, você encontra aí, tá? Mas no fim dos seus reinos, tá falando dos 4 chifres, você mesmo falou aí. Se o Império Seleucida acabou no ano 60, você até corrigiu, eu tenho do ano até os 63. Tudo bem, depois eu corrijo se eu estiver errado. Se o Império acabou ali, Antíoco Epifânio foi o 8º rei, tá? E teve outros reis depois dele, como ele é o chifre pequeno. Primeiro você não respondeu porque o testemunho de Jeová, quando você bateu no peito, eu sou testemunho de Jeová, creem que o chifre pequeno está lá, acho que é Hitler. Sei lá se eu entendi errado, perdoe. Aí você joga para Antíoco Epifânio, cara. Como? É impossível. A minha pergunta é, mas no fim do seu reinado, olha só, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um reino, a parte pelo todo, um reino. Porque o verso 23 está falando de reinos, no plural. Reinos. Então, olha só, no final do reinado de Antíoco Epifânio, o que aconteceu? O filho dele foi e assumiu. Assumiu com 9 anos, teve um tutor, depois teve o quê? Acho que foi 4 anos, 6 anos que ele, não sei, 2 anos que ele ficou como rei, também morreu. Continuação do quê, cara? Continuação do... A minha pergunta é, mas no fim do seu reinado, é no fim. Se é no fim, por que Antíoco Epifânio foi o 8º rei? Se o Império Seleucida acabou lá no ano 60 ou ano 66, o ano 63. Não sei ao certo. Por quê? Porque a minha pergunta é tão simples, cara. Por que, tá? Antíoco Epifânio foi o 8º rei, se o texto está dizendo que esse chifre pequeno surgiria no fim dos 4 reinados, dos 4 reinados. Nos 4 reinados. Tudo bem? No fim do império. Vai lá. Boa sorte. Atafona, então você vai ter agora os seus 5 minutos para você fazer aí a sua resposta. Vou colocar na tela aí. Então, ele disse aqui que eu falei que só eu sei e ele não sabe. Eu vou dizer novamente, você não sabe fazer debate acadêmico, que você disse que ia me ensinar. Porque você se propôs a provar que Roma é o chifre pequeno. Aí você pergunta, no fim do seu reinado, porque aí fala que é o reinado dos 4 chifres. Ok, beleza, exatamente. Aí você diz, se Antíoco Epifânio foi o 8º rei do reinado Seleucida, como é que Antíoco Epifânio pode ser o chifre pequeno? Apolinário, o tema aqui não é quem é o chifre pequeno. Vocês podem voltar aí em todas as minhas falhas e vocês vão ver se em algum momento eu citei que o chifre pequeno era Antíoco Epifânio. Eu tratei de Antíoco Epifânio. Eu estou tentando mostrar para vocês, estou desconstruindo a ideia de que é Roma. Se você quiser fazer um outro debate no futuro para saber se é Antíoco Epifânio ou não, aí sim eu faço com você. E aí eu vou mostrar se é Antíoco Epifânio ou não. Aí você diz que eu estou atacando o ad hominem. Aí você entra, fala de Testemunho de Jeová, você fala do site das Testemunhas de Jeová, você faz pergunta que não tem nada a ver com a tua defesa. A tua defesa é, Roma é o chifre pequeno. Aí tu me pergunta de Antíoco. Desculpa, cara, você não sabe fazer debate. E diz para mim que vai me dar aula de como faz debate acadêmico. As suas 3 perguntas não foram para defender a sua tese de que Roma é o chifre pequeno. As suas 3 perguntas não tinham nada a ver. Tua primeira pergunta foi sobre se o chifre não sai, o chifre pequeno, ele não sai de um dos chifres, ele sai de um dos 4 ventos. Seja do chifre ou seja do vento,
é bem depois do 457, que a Igreja Adventista, e eu estou falando Igreja Adventista aqui, porque o tema é relacionado a ela, tá? Ele é muito depois, seja dos 4 chifres ou dos 4 ventos, é muito depois do ano que ela diz que começa a profanação do santuário. E aí eu mostrei que o santuário 457 não estava profanado, pelo contrário, ele estava sendo fortalecido, os sacrifícios e tudo. Basta os senhores lerem Esdras 7, do 11 ao 26. Aí você vem me fazer uma pergunta, Antíoco Epifânio, o que Antíoco Epifânio tem a ver com Roma ser ou não ser? A pergunta não é, o tema não é, quem é o chifre pequeno? Se fosse quem é o chifre pequeno, aí caberia você me fazer pergunta se é Antíoco Epifânio, mas eu não falei de Antíoco Epifânio, quem está falando é você. E outra, já que você falou de Antíoco Epifânio, você disse que as testemunhas de Jeová não acreditam que Antíoco Epifânio é o rei, é o chifre pequeno. As testemunhas de Jeová no seu site ensinam que é o Antíoco Epifânio, dão as razões, e eu tenho mais razões ainda a completar, além do que está lá. Quando nós formos debater, você faça um debate. Se Antíoco Epifânio é o chifre pequeno, com esse tema, Antíoco Epifânio é o chifre pequeno, Daniel 8, aí sim nós vamos falar de Antíoco Epifânio. Você usou o capítulo 20, o versículo 23, você diz assim, ó, mas no fim do seu reinado, o reinado de quem? Dos 4 chifres que surgiram no lugar do chifre pequeno. Sejam eles vindo dos 4 ventos ou dos 4 chifres, esse reinado aqui, Malkuth, é referente a esses chifres, ou a essas dinastias que surgiram da divisão do Império Grego, ok? Aí você diz... quando os prevaricadores acabaram de levantar-se, aí novamente você insiste em dizer que é um reino. Olha, eu sugiro a todos vocês que peguem qualquer Bíblia, que você consiga pegar onde que está a palavra rei ali, e vocês vão ver que ali é Meler, palavra para rei, um ser, uma pessoa. Tá? Se essa pessoa é Antíoco ou não, eu só vou responder num debate se é Antíoco ou não é. Eu não estou aqui dizendo que é Antíoco, não estou defendendo essa tese. Eu estou mostrando que Roma não é. E não é mesmo. Todo mundo que está vendo que eu estou mostrando com calma. De vez em quando eu estou sendo um pouco irônico, mas tem que ser, porque debater com uma pessoa que diz que vai defender para mim que é Roma e não faz me pergunta para defender a tese dele, e diz que vai me dar uma aula acadêmica de como se faz um debate, vai aplicar a Bíblia, vai aplicar a história. Eu perguntei da história, o que aconteceu em 457 com o templo? Ele não mostrou. Eu perguntei como Roma podia ser o chifre pequeno que profana por 2.300 anos até 1844, tendo começado em 457, quando a Igreja Adventista diz que é 457. Ele não mostrou porque em 457 o Império era Medo-Persa, o Império não era Roma. Roma só veio depois da Grécia. E você me faz uma pergunta dessa, de Antíoco Epifânio. Eu não estou falando de Antíoco Epifânio, eu estou dizendo que não é Roma. Agora marca um debate, se é Antíoco ou não, aí eu vou te responder. Terminei. A Tafona terminou sua fala, agora vai entrar aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Enquanto isso eu vou falando. Gente, é muita coisa, mas eu quero contextualizar o que o Atafona está falando aí para quem não está entendendo. Para de escrever no chat agora, presta atenção em mim, tá bom, gente? Ó, o Atafona está falando que a partir de 457 iniciaria ali e já começaria a derrubação do santuário. Ó, para ele está lendo o texto, isso é, desculpa, é analfabetismo funcional, cara. Ele está lendo o texto que a partir, ó, primeiro dia, o segundo, já profanaria o templo. Não, o texto não diz isso, senhor Atafona. Isso é analfabetismo funcional. Falta de leitura. Diz assim, ó, cresceu até atingir o exército do céu. Até. Olha, é um período. Até atingir o exército, cresceu, é um período. Não é 457, pum, acabou. Já expliquei isso, não preciso falar. Agora eu gostaria de ler, para de escrever no chat, gente. Presta atenção. Senhor Atafona, pedreiro que falou que ia ensinar. E toda hora ele fica falando, né? Tá bom. Primeiro ele falou assim, ó, Roma era um Medo-Persa. Aí depois ele falou, nunca falei que Roma era Medo-Persa. Volta o vídeo tá gravado, isso é muito bom. Ronaldo, isso é muito bom. Roma é Medo-Persa. Ele falou umas 2 vezes. Não sei se confundiu ou não, mas depois ele falou que não falou. Tá, você errou, cara. Tudo bem, se você confundiu, tudo bem. Aí, Ronaldo, não precisa responder não, só tô falando. Você estava no dia, o Kleber estava no dia, ele defendeu que era Antíoco Epifânio. Tá. Depois ele falou que os
Testemunho de Jeová creem sim que é a antiga Epifânia, mas não é isso que ele está para defender aqui. Tá, me mostra essa referência. Eu não estou dizendo que não existe, eu disse isso. Eu estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que eu não achei. Eu achei a sua referência, e quem quiser, eu mando, tá? Falando que o chifre pequeno teve parte no período da Segunda Guerra Mundial. Aí você fala, você, a Tafona, tá falando que o chifre pequeno começaria depois dos quatro imperadores, e o texto está falando que é realmente depois dos 4 imperadores. Aí, como pode ir para a Segunda Guerra Mundial? Eu só li um pedaço, não entendi mesmo. Depois você grava um vídeo aí e manda para mim falando o que vocês creem mesmo, porque realmente eu não entendi o que vocês creem. Eu não posso afirmar o que vocês creem, uma coisa que talvez não seja. Não posso afirmar. Vamos lá. 146, fim do reinado? Nem vou questionar. Outra parte, você não falou isso, mas depois eu quero até fazer um convite, debate com o Servili, tudo bem? Sobre isso. É só um convite, tá bom? Talvez acho que você nunca está aceitando aí, mas o Servili mandou um abraço, quer debater com você. Vamos lá. O tema não é quem é o chifre pequeno. O tema não é quem é o chifre pequeno, é Roma. Roma é ou não? Então, quem é o chifre pequeno? Se eu estou defendendo que Roma é o chifre pequeno, eu já apontei várias referências, e essa tá uma aí. Vamos ler, gente. Para de ficar no chat, gente. Olha só. Você sabia que, segundo a liturgia romana, o Papa é considerado um próprio Deus na Terra? Aí o Atafona pergunta, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que ele profanou? Olha só, cuidemos de não perder aquela salvação, aquela vida e fôlego aos quais tu nos tem dado, pois tu é nosso pastor, tu é nosso médico, tu é o nosso governador, tu é o nosso esposo. Finalmente, tu és, eu até grifei, tu és outro Deus sobre a terra. Olha aí, referências católicas. Tudo bem? Pode passar, por gentileza? Vamos ler mais. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e foi tirado contínuo o sacrifício, o Tamid, certo? Que é passa, e eles colocou no lugar de Deus, para perdoar pecado. Tu és como um Deus. Pode passar. O próprio, o mestre supremo da igreja, você falou que eu não mostrei nenhuma referência que Roma era o chifre pequeno. Daniel 7, Roma é o chifre pequeno. Daniel 8, Roma é o chifre pequeno. Em 2 períodos. O mestre supremo da igreja é o sumo pontífice. Para de ficar no chat, gente. Olha só. A união das mentes, portanto, exige total submissão e obediência voluntária à igreja, o pontífice de Roma. Deus separa aqueles que o pontífice de Roma, que não exerce a função mas não exerce a função de um mero homem, mas de um verdadeiro Deus, colocando Deus no lugar, ou colocando ele como no lugar de Deus. Pode, não dá mais tempo para passar? Outra pergunta, você falou, não tem nada a ver, não faz pergunta nada a ver. Gente, eu falei tudo. Tá? E eu quero ver a referência. Tá bom? Não adianta rir, quero ver a referência. Ok. Me mostra. Fique à vontade aí, o tempo está na tela, pode começar. Então, Ronaldo, pode deixar que eu não vou fazer tréplica. Você lembra que foi eu que sugeri a punição para tréplica, né? Então eu não vou ser idiota de ferir isso aí. Eu vou fazer tréplica, não. Minha terceira pergunta é muito simples. Bom, historicamente, o Império Romano ele foi maior em todos os sentidos do que o Egito, do que a Assíria, do que a Babilônia, do que a Medo-Pérsia e do que a Grécia. Ele foi muito maior, tanto que lá, quando ele é descrito o 4º animal, terrível, feroz, com dentes de ferro, mostra ali que ele era um animal assombroso, ou seja, um reino muito maior do que os anteriores, ok? Então, minha pergunta para o Apolinário é muito simples. O que leva você a entender que um império monstruoso e muito mais poderoso do que todos esses que precederam ele, no sentido daqueles que tiveram contato com o povo de Deus, fosse retratado como um chifre pequeno? Vou repetir. Se o Império Romano ele foi muito maior em força, em poderio militar, em estratégia, em todos os sentidos, do que o Egito, do que a Síria, do que a Babilônia, do que a Medo-Pérsia e do que a Grécia, por que você acha que Deus iria tipificar este monstruoso império, poderoso império, muito maior do que todos os outros, como um chifre
pequeno. Então, se Deus está dizendo ali que o chifre pequeno, ele era o Império Romano, e o Império Romano historicamente foi maior do que todos os outros, por qual razão Deus iria tratar de exemplificar este monstruoso império como um chifre pequeno? E pequeno e menor até do que o chifre que era representado por Alexandre. Por quê? Porque é dito que o chifre do bode foi quebrado, no seu lugar iriam surgir 4 chifres, mas não com a mesma potência dele, com o mesmo poder, com a mesma força. Ou seja, os 4 impérios seriam inferiores àquele que tinha Alexandre, e aí surge um chifre pequeno. Por que você acha, então, qual é a razão que Deus iria usar um chifre pequeno para exemplificar um império que foi muito maior do que todos os outros que o precederam? Essa é a minha pergunta. Pode começar, tá? Gente, ó, é o que eu falei, é um nível da leitura. Ele está comparando a pequeno. A palavra gadar, para que gramática, né? Para quê? A palavra gadar, crescer, é um superlativo, querido. Está em crescer muito, ser muito forte. É um chifre pequeno que cresceu muito forte. Não... Aparentemente o Apolinário caiu. E como está aqui no começo, eu vou... já sabe. Né? Mas já sabe que você falou ali no nosso bate-papo. Agora no debate você está falando outra coisa. Tá bom. Verso 10, capítulo 8. Para de escrever no chat, gente. Olha só, abre sua Bíblia. Capítulo 8, verso 10. Cresceu até atingir o exército do céu. Primeiro ele falou que tem que ser no mesmo instante, 457. Não. Não. Tá? Cresceu. Se ele cresceu, ele é menor. E se tornou grande. História, querido. Olha só, capítulo 7 mostra que 10 tribos bárbaras. Isso até a sua igreja, Testemunho de Jeová, fala sobre isso. Tá bom? Tá? Que entende que o chifre pequeno em Daniel 7 é Roma. Vocês falam isso. Isso eu tenho como comprovar, porque eu tenho as suas referências bibliográficas. Tá bom? É Roma. O chifre pequeno no capítulo 7 é Roma, mas no capítulo 8 não é. Vocês dizem isso. Eu não entendi o que é no capítulo 8, porque entrou a Segunda Guerra Mundial. Mas beleza, no capítulo 7 vocês entendem. 10 tribos bárbaros, 10 chifres, um animal que aparece. E quando ele sobe pequeno, ele se torna grande. E derruba 3. 3 das tribos bárbaras. Isso é história. É fácil. Eu não posso ficar mais tempo, porque tem 3 minutos. Verso 11. Se engrandeceu, abra sua Bíblia, para de chat, gente, ó. Se engrandeceu-se até o príncipe do exército. Olha só, ele cresceu, ó. Dele tirou o sacrifício diário no lugar do santuário e foi deitado abaixo. Olha só, o exército, olha só, o sacrifício diário, lugar do santuário, que Cristo entrou no santuário como único sacrifício suficiente. Olha só o que aconteceu. O Papa vem dizendo, falou que ele é como um Deus na terra e ele pode perdoar pecado. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário e por causa das transgressões deitou por terra em verdade o que fez. Aí você, vamos lá, abra sua Bíblia, gente, vamos ler a Bíblia. Capítulo 8 ainda, verso 22, ó. E ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres. Beleza, você entendeu. 4 chifres, levantou. Não são os 4 generais? Você entende como eu. Beleza. Só que esse reinos aí, até você usar a palavra Merren não é isso, cara. Não sei o que você está falando. Olha lá. Se levantaram desse povo, mas não com a força igual a eles. Tá. Aí você fala, meu amigo lindão Atafona. Você fala, tá? Que a sua igreja defende que Antíoco Epifânio é, mas você não quer falar sobre isso. Você fala que ela defende. Tá. Se aqui está dizendo que eles... Olha só, verso 22, ó. E ter sido quebrado e levantados 4 no lugar deles, significa que 4 reinos se levantarão desse povo. Mas não com a força igual a ele. A ele quem? Alexandre. Então, peraí, Antíoco IV Epifânio foi o 8º rei da dinastia, tá? Seleucida. Por decreto de um homem só, romano, tá? Ali ele vai, tudo bem? Caio Pompilo. Faz um círculo e fala assim, ó, se você passar daqui para conquistar
ali, o Egito, dentro dessa parte, vocês vão morrer. Ele ficou 12 anos exilado lá em Roma. Só por Roma ele voltou. Agora, sua pergunta eu já respondi, vou especificar mais para você que está contextualizando comigo. Pergunta do Atafona, é pequeno. Ele era pequeno. E como Roma pode ser grande? Ele era pequeno, foi crescendo, se estendeu e se tornou tão grande que atingiu até o quê? Ele queria tomar o lugar de Deus. Olha os versos que eu coloquei, essas referências bibliográficas que eu apresentei, tanto dos Testemunhos de Jeová, confirmando sobre isso, tá bom? Tanto quanto a própria Igreja Católica falando, ele se colocou no lugar de Deus. Tudo bem? E para terminar a última parte, eu já terminei, pode parar, eu vou mostrar uma foto para vocês, gente. Aguardem aí. Ok. Atafona, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica, pode começar. Então, deixa eu só explicar aqui para o Apolinário, tá? As Testemunhas de Jeová, já que você falou tanto das Testemunhas de Jeová, de fato dizem que o chifre pequeno do capítulo 7 é Roma, e do capítulo 8 não é. Então, sugiro a você ver esse livro aqui, ó. Preste atenção à profecia de Daniel, tá? Na página 137, tá? Você vai ver falando do chifre pequeno do capítulo 7. E na página 166, você vai ver sobre o carneiro de 2 chifres, o bode peludo e o chifre pequeno. Mas vamos lá, eu perguntei a ele por que não poderia, como é que poderia ser exemplificado com chifre pequeno, e eu vou mostrar que não poderia, porque eu vou mostrar 3 aspectos que o chifre pequeno não pode ser aplicado nem a Roma pagã e nem a Roma imperial, tá? E para de inventar a história que ali, em Daniel 8:23, ali é Meller, tá? Não é reino, não, tá? É só vocês irem procurar aí que vocês vão ver que é um Meller, tá? Não é Malkuth, como ele tenta afirmar aí várias vezes, não. Tá? Então, olha só. O primeiro aspecto é o senso das proporções. Como que o Império Romano poderia ser retratado como um chifre pequeno? Ah, mas ele cresceu. Claro que ele cresceu. O chifre pequeno não é o Império Romano. Agora vamos lá, Daniel 8:23, que é o que ele falou. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei de feroz semblante e que entende enigmas. Então diz aqui que iria se levantar o quê? Um rei, não um reino. Então, o chifre pequeno, ele é um rei, um Meller, um ser humano. Ele não é um reinado. Ele não é um Malkuth, ele é um Meller. Meller não é aplicado a reino, portanto, não pode ser um império, tá? E é no final de quê? Do reinado dos 4 chifres que surgiram no lugar do chifre que era representado por Alexandre. Isso não é tempo do fim, senhor Apolinário. Isso é tempo do fim do reinado deles. Então, o chifre pequeno só surge perto do fim do reinado dos 4 chifres. Portanto, ele não pode, os 2.300 anos que o chifre pequeno profana o santuário por 2.300 anos, não pode ter começado em 457, porque a própria igreja adventista diz que ele surgiu perto do fim do dividido Império Grego. Aí vamos aqui, segundo texto, versículo 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Bom, o segundo ponto está nesse versículo aqui, que diz assim, ó, será que isso se aplica à Roma papal e à Roma imperial? Ou seja, grande é o seu poder, mas não por sua própria força? Ora, será que o que Roma imperial conquistou não foi pelo seu próprio poder e nem pela sua própria força? Ela foi grande no poder bélico, no poder político e no poder de organização. E o Império Romano cresceu por sua própria força e poder. Não foi por causa de força e poder de ninguém. Diferente desse Meller, que quando nós formos debater se é Antíoco Epifânio ou não, aí eu vou te mostrar por que é Antíoco Epifânio ou não, certo? E o terceiro aspecto está no versículo 25, ó. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração
e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Isso é o que o chifre pequeno iria fazer, como está lá no versículo 9, até o versículo 11. Ele iria se engrandecer até o príncipe do exército. Então, esse chifre aqui é um Meller, não é um Malkuth, não é um reino. Mas o detalhe está nisso daqui, que não pode ser aplicado nem a Roma pagã e nem a papal. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Será que o Império Romano, que caiu em 476, ele caiu sem a intervenção, sem a força humana? Não, ele caiu nas mãos dos bárbaros. E Roma papal? Será que Roma papal caiu em 1844 sem esforço de mãos? Não, os papas continuam a existir, o poder político da Roma papal continua a existir. Então, esses três aspectos, o senso das proporções, um Meller, que não se aplica a um reino, mas sim a uma pessoa, e o fato dele ter sido quebrado sem mãos, não se aplica nem a Roma papal e nem a Roma imperial. Ok, galera, chegamos aí ao final do debate. Vocês aí que estão no chat, não é melhor do que o debate que tem no WhatsApp? O que vocês estão achando? Estão gostando? Se inscreva no canal, vem fazer o debate aqui com a gente, vai ser bem legal. Olha, você vai falar aqui dentro do seu tempo e vai ficar registrado. 2 minutos para você fazer aí a sua consideração final. Estou abrindo aqui o seu áudio, o tempo está na tela, pode começar. Bem, pessoal, foi mais que mostrado. Ele disse que é pedreiro e ensinar, e de forma nenhuma a questão dele ser pedreiro, ele pode ser padeiro, pode ser o que for. Eu posso aprender com ele também do mesmo jeito que ele pode aprender comigo. Nunca disse sou melhor do que ninguém. Eu disse que é perda de tempo quando ele cria um muro. E o problema é o seguinte, ele falou coisas lá no bate-papo, o Ronaldo está aqui de prova, o Kleber está de prova, pode procurar eles. Se tem gravado, Ronaldo, coloca lá, porque ele fala que foi a Antiga Epifânia. Agora não está para defender, aí depois fala que os testemunhos de Jeová creem que foi a Antiga Epifânia. Querido, Daniel 8, verso 23 de novo, mas no fim do seu reinado, querido. Olha só, fala reinos, a parte pelo um todo, na parte profética, é normal, isso é gramática, ser tornado um todo. Você entendeu? A parte pelo um todo, é normal. Aprenda isso, senhora Tafona. É normal, a parte pelo um todo. Agora você vê assim, ó. Ter sido quebrado, levantado 4 reinos no lugar deles. Agora, fica os 4 reinos. Plural. 4 reinos. Aí depois, o que surge? Um rei que tem com certeza um reinado. A parte pelo um todo. Isso é normal na questão linguística, principalmente profética, a parte por um todo, rei ou reinos. Isso você vê em Apocalipse, você vê em vários lugares. É fácil. Agora tem tantas palavras que você falou, eu não disse isso, eu não disse aquilo, eu não disse isso, não disse aquilo. Pelo amor de Deus, querido. Eu vou fazer um vídeo preparando isso aí, comparando os dois, cara. Você me pediu para fazer isso. Debate com Servely. Tá bom? Debate com Servely. Você aceita? Debate com ele. Vamos ver. Opa! Consideração final do Atafona. 2 minutos, Atafona. Vou colocar o tempo na tela aí. Fique à vontade, pode começar. Então, ele está falando aí para eu debater com o Servely, porque ele viu que tomou a peia, mas daquela de criar bicho, né? Estou falando em termos teológicos, tá? É rir mesmo, Apolinário. Deixa eu lhe dizer, o Rodrigo Servely, que mora lá nos Estados Unidos, eu chamei ele para debater o juízo investigativo e ele não aceitou, viu? Rodrigo Servely, eu conheço ele de WhatsApp já há um bom tempo, de falar horas com ele, tá? E eu só não posso mostrar porque eu estou usando o celular, então ele não aceitou não, tá? Agora tenta convencer ele, se ele quiser debater, a gente debate, sem problema nenhum, tá? Então, o debate aqui foi, Roma é o chifre pequeno ou não? Aí ele disse que lá no bate-papo, no bate-papo, aqui. Então você está querendo dizer que eu disse que é Antíoco Epifânio? No bate-papo eu disse, o chifre pequeno é Antíoco Epifânio e eu provo que é Antíoco Epifânio com todos os is. Quando formos debater, aí você pergunta de Antíoco Epifânio. Primeiro aprende a fazer debate dentro de um tema que você não sabe. Porque as suas perguntas não foram para defender que Roma é o chifre pequeno, tá? Você veio me perguntar se era antigo. O assunto não era antigo, por isso que eu disse que não ia responder. Mas já que você falou que eu falei lá no chat, falei, digo e provo, tá?
Mas vamos aqui ao que eu trouxe. Primeiro, eu perguntei eu mostrei que Roma não pode ser o chifre pequeno, porque a Igreja Adventista diz que os 2.300 anos começaram em 457 e terminaram em 1844. Roma não era o Império, era a Medo-Pérsia. Ele disse que eu falei que era. Se saiu o que eu disse que era, corrijam. Eu disse que não era, tá? Segundo, eu mostrei que o templo em 457 não tinha sido profanado. Pelo contrário, foi restabelecido. E depois eu mostrei os 3 aspectos que não se aplica a Roma, nem pagã e nem papal. O senso das proporções, que se é aplicado um chifre pequeno, não chegar com a sua própria força e poder e ser quebrado sem mãos. Isso não se aplica nem a Roma papal e nem a Roma imperial. Então vocês julguem aí quem é que mostrou mais eficiência. Ok, galera, desse jeito nós chegamos ao final do nosso debate. Eu agradeço aí todo mundo que estava no chat, agradeço aí o Atafona, agradeço também